pode, se sacode. Pode vir quente, do porteiro ao presidente. Se você pode vir quente. Quem pode vir quente. Pode vir quente. Pode vir quente. A colonização portuguesa é que dá origem a essa civilização que a gente conhece hoje. Antes da colonização portuguesa havia outras civilizações, riquíssimas, civilizações indígenas, com a dinâmica social própria, linguagem própria, mas a civilização que a gente conhece hoje, com suas características próprias, que é a civilização goiana, e é uma civilização de tão rica que ela é, culturalmente, pense numa cultura rica como a da sociedade goiana, ela tem origem, o início da colonização portuguesa que vai gerar Goiás, que é uma colonização de fusão de raças, é com a bandeira do Anhanguera. E, Fábio, outra coisa, a cultura goiana, a culinária, inclusive, é muito parecida com a mineira. Para quem não souber interpretar isso, explica pra gente como que nesse ciclo do ouro, que foi quando o Anhanguera, na verdade chegou um pouco antes do ciclo da data oficial, digamos assim, do ciclo, como que essa turma que fundou essa mesma cultura lá em Minas migrou também para Goiás buscando aquilo que achou em Minas. Por isso a cultura de Minas é quase que uma cultura mãe da goiana, né? É muito parecida, inclusive, a culinária, também, né? Paulista, você tem uma fusão ali, né? Porque a estrutura socioeconômica era muito parecida, né? Baseada na mineração. A mineração estimula a urbanização. Nas tropas, né? As tropas são necessárias. Feijão tropeiro, paçoca de carne, tudo comida que não estraga, né? O senhor gosta de piqui? Eu não gosto muito, eu acho muito forte. Passa pela goianidade. Você chegou a provar, Fábio? Eu nunca provei provei no arroz. Porque eu não aguento o cheiro. Piqui... Eu acho forte, muito forte. Piqui ou você ama ou odeia. Trem que eu não dou conta de cheirar, mas não dou conta de outro comer. Produto tipicamente goiano. Trem que eu não dou conta de cheirar, não dou conta de comer. Tem um outro produto tipicamente goiano, que esse é goiano mesmo. É a... Guariroba. A família da minha esposa... Que aqui chama de gueiroba. Gueiroba. Tem vários nomes. Gueiroba, jabiroba. E eu já vi até... Camargo. Patia amargosa. Tem uma outra qualidade que é o Camargo e tem a Catulé. Tudo olha só. Toda essa Catulé é pouco também, essa palmeira, né, mano? É uma palmeira que você pode extrair um palmito, né? Isso. Amargo. Isso. E a família da minha esposa toda gosta muito. Eu não consigo. E adoram giló também, que é outra coisa amarga. Giló, que é amargo, né? E assim... há pouco tempo eu falei sobre isso no Pint of Science, né? Alimentação em Goiás e Minas. E na cidade de Goiás há um biscoitinho que é feito só lá. Em todo o planeta só existe lá. Chama alfinim. Onde é feito? Nunca ouvi falar. Na cidade de Goiás. É doce ou alfinim. salgado? Ele veio de Portugal, mas de Portugal ele era feito com farinha de trigo. E aqui passou a ser feito com polvilho. O pão de queijo surgiu para substituir o trigo, né? E ele é feito em formato de desenho sacro. Porque ele era muito comum na Semana Santa da cidade de Goiás. Ouvi falar. Se você for na cidade... dele? Alfinim. Se você for na cidade de Goiás e perguntar onde é que eu como aqui alfinim, todo mundo vai saber, porque ele é típico dessa cidade. Fábio, você já parou pra pensar? Só outra. Vocês conhecem uma comida, um bolo chamado mané pelado? Sim, demais. Ele é típico de uma cidade daqui de Goiás também. Não, ele é típico de Goiás. Um bolinho doce de Goiás. De ele foi criado em Goiás. Ele é patrimônio alimentar de Goiás. E também, pode falar uma palavra de baixo. Todo mundo aqui conhece Puta Rica, né? Puta Rica. Sim, ele Cuiabá tem demais. Invenção de Quirinópolis. Quirinópolis, a cidade de Quirinópolis, no sul de Goiás. E é prato típico de Cuiabá. Você sabe, Paulinho? Conta aí, professor. A esposa do sujeito ia fazer a canjica e sobrou o milho. Ela disse, vou pôr isso tudo numa panela e botar aqui pimenta... Tinha muitos ingredientes, né? E aí saiu um negócio. E ela carregou na pimenta. Quando ela serviu, o pessoal disse, que gosto bom e apimentado forte. É bom pra gente que tá tocando violão e bebendo gostoso. E o que é isso? Aí disse, tem de tudo. Aí misturou tudo. Coisa de Puta Rica. Não, e é interessante isso que ele tá falando, porque... O que era comida de tropeiro? E quem vinha pra cá era tropeiro.
O que até hoje a gente busca? Até você vai na academia, que é estranho, o que é a fonte de alimentação nossa principal? Carboidrato e proteína. Você não tinha como conservar. Então, o arroz tropeiro, proteína, carne. Arroz tropeiro só vem depois de Dom João. Carne seca e arroz. Mas mais do que ele, o feijão tropeiro. Proteína com carboidrato. A farinha vem, não é para dar sabor, não é para nada, é uma fonte de carboidrato também. Mas ela desidrata o feijão para ele não apodrecer. E uma tropa enterrava e deixava para outra. Deixa eu contar a história do arroz no Brasil. Durante todo o período colonial, não se consumia arroz no Brasil. Não tinha arroz nenhum no Brasil. Não, Olha não tinha. só. A dieta básica do brasileiro no período colonial era feijão, farinha de mandioca e, quando tinha, pedaços de carne, de gordura de carne, né? Essa era a comida básica. E isso era servido para todos. Feijão era nativo aqui, não? Eu não sei se o feijão era nativo, não. mas sei que ele era a dieta Mesmo básica. açúcar, quase ninguém comia, porque era caro. E aí o que é que acontecia? Isso era servido para todos, era para os escravos e para os soldados do rei. Quando Dom João VI chegou ao Brasil, e ele ficou sabendo que os soldados estavam comendo o mesmo que os escravos, ele disse: não vou aceitar isso. Vamos importar outro tipo de alimento para diferenciar o soldado do rei do escravo. E aí ele passou a importar da Ásia o arroz. Só que tinha um problema. Chegou o arroz, mas o sal era raro e caro. Porque Portugal estava na Ásia, coisa que pouca gente entende. Deu a volta lá na... Aí como é que você resolve para não comer arroz sem sal? Em Goiás, a solução foi botar um fruto que os índios tinham o costume de assar. Chamava-se piqui. Então o piqui era uma forma de salgar ou temperar o arroz. Arroz com piqui, importação estrangeira, um produto indígena. Globalização. Globalização. E o arroz carreteiro, por exemplo, é a mesma coisa. Porque como é que você não deixava a carne apodrecer para você conservar? Era no sal. Então a carne de sol era carne de sal. Você misturava com arroz, cumpria as duas funções. Né? E o feijão tropeiro, a farinha não deixava ele desidratado, não deixava ele apodrecer. E a paçoca também. Mesma coisa. Principalmente na roça, é muito comum você não temperar o arroz até hoje. Você tempera bem o feijão, aí você mistura o feijão no arroz. Até a escassez de sal era muito difícil. É porque o sal você usava para conservar a carne. E aí o que acontece? Você vai fazer o feijão, você pegava a carne de porco, você tinha que salgar. E você aprendeu com o português, ele fazia isso com o bacalhau. Você tinha que salgar para desidratar, porque sem líquido ela não apodrece. Gente, olha, nossa, cara. Não, ainda já deu hora já? O tempo voa mais do que a canção já. Nós já 2 horas. Mas chegamos no Anhanguera em Formosa, né? Mas Chegamos. Faltou contar a história do Rio Bandeirinha. Então agora, opa. O Anhanguera, ele pegou um pedaço da sua bandeira, destacou e disse: eu preciso que vocês explorem aquela região ali para saber o que a gente pode achar. Como era um pedacinho da bandeira, era uma bandeirinha. E aí eles encontraram o rio. Encontraram o rio e disseram: esse é o rio da bandeirinha, que é o atual rio Bandeirinha. E você sabe um negócio bacana? E é um rio que abastece Formosa. E você sabe quem falou que ele ia abastecer Formosa? A Missão Cruz. Olha aí. O Cruz veio com uma comitiva de cientistas. Dentre eles, se não me falha a memória, era o Glasiou, que é responsável pelas 2 façanhas que eu vou dizer, um francês. Ele que veio convidado pelo Dom Pedro II para o Observatório Nacional, né, belga. E ele pousou aqui, lá na região, inclusive próximo ali aos Crixás. A família... gente, aquele pessoal que aquela família tinha os curtumes ali no pau-ferro. Foi um menininho que aparece lá na foto, é daqui de Formosa. Eu conheci a família dele. Mas, enfim... Aí ele falou, esse rio aqui vai ter que ser usado para poder abastecer essa cidade aqui, caso a capital fosse por aqui mesmo, que o Cruz indicou o triângulo entre as Lagoas Feias, Formosa e Mestre d'Armas. Depois o Getúlio contratou aquela empresa americana que fez vários sítios, né? E depois se decidiu pelo sítio Castanho, que é onde está Brasília hoje. Então o Bandeirinha seria o nosso Paranoá. E o Paranoá, ele passou por lá também. Não existia o lago. Não, eu tô dizendo assim, o Paranoá serviu para abastecer Brasília. Sim. O Bandeirinha seria o nosso Paranoá se Formosa fosse a capital do Brasil. Exatamente. Formosa seria o Paranoá. E o Paranoá, o lago do Paranoá, que talvez muita gente não saiba, ele é um lago artificial, represar o rio, salvo engano, São Bartolomeu, se não falta a memória.
Foi o Glasiu da Missão Cruz que falou também. Se for aqui é muito seco, não passa rio nesse planalto aqui e tal. Nós vamos ter que ter água e vamos ter que ter umidade, sobretudo, porque a vegetação do cerrado é muito esparsa, seca, né? Então nós vamos ter que represar isso daqui para poder fazer um lago para abastecer essa cidade e trazer umidade. A Missão Cruz. E quase toda a hidrografia que a gente conhece dessa região nossa aqui também está relatada na Missão Cruz, só que dessa vez na segunda, que foi pouco difundida, né? Paulinho, depois que o Itamar ele adquiriu lá a Cachoeira dos Padres, que é a usina que fica lá no Banco, você foi lá depois? Eu ainda não fui lá. Não tive Olha, chance. vai lá. O Itamar, ele deu um presente para nossa cidade e, né, tabela para o Brasil inteiro. Lá ainda tem Ele também comprou aquela casa que virou restaurante de Isso, merenda, né? Sim. Agora a usina ele tem um carinho muito especial, isso. porque o pai dele foi É tombada eletricista ela, da usina, né? Seu Dedé. Então, ele fica revoltado porque o rio, todo mundo fala da Lagoa, do Itiquira e tal, mas o Bandeirinha ficou relegado. Inclusive, ele contratou um cara para fazer uma canção sobre o Bandeirinha. Eu queria te pedir, se depois você pudesse, para acrescentar, eu tenho certeza que ele coloca lá, porque lá tem os quadros contando a história da usina. Essa curiosidade, entendeu? Do Rio Bandeirinha, eu tenho certeza que ele ficaria muito satisfeito. Ele esteve conosco aqui e ele tem uma... Vai lá, Fábio, leva a sua família, tem um playgroundzinho para criança. Fábio, não existia no interior primeira usina... É óbvio que não era para todos, né? De energia elétrica, a empresa alemã, inclusive, salvo engano. E ele não só comprou como onde era a usina propriamente dita, lá não encheu de referências, né? Isso. Mas onde era a usina mesmo, ele restaurou para ficar igual quando Já era. tem prédios lá que foram restaurados da época. Muito bonito. Você lembra no livro do Olímpio Jacinto, inclusive, contando que o primeiro acidente aéreo do Planalto Central foi aqui em Formosa? Um avião. Perseguindo perseguindo a Coluna Prestes, um Anhanguera que chamava o avião. Eu tenho um diálogo com um sujeito que é muito dedicado à história de Formosa também. Que ele é até maestro. Samuel Samuel Lucas. E a gente estava preparado para fazer um trabalho de extensão sobre a história de Formosa no Egito. Foi quando veio a pandemia. Quem pode, quem não pode se sacode. Pode vir quente, do porteiro ao presidente. Se você pode vir quente. Quem pode vir quente. Pode vir quente, pode vir quente.